Bem-vindo ao Decifrando Finanças. O poder da ação faça sua vida ideal sair do papel. Resumo geral do livro O Poder da Ação, de Paulo Vieira, é um guia de desenvolvimento pessoal que visa despertar no leitor a capacidade de transformar sua vida a partir de uma mudança de atitude. A obra, fruto da vasta experiência do autor como coach e de suas pesquisas de doutorado, propõe uma metodologia prática baseada em 7 princípios: acorde, haja, autorresponsabilize-se, foque, comunique-se, questione e creia. Vieira argumenta que a vida que levamos é resultado direto de nossas ações e escolhas, e não de sorte ou acaso. O livro instiga uma profunda autoanálise, incentivando o leitor a sair da zona de conforto, eliminar historinhas que justifiquem a inércia e assumir a responsabilidade total por sua trajetória. Através de ferramentas, exercícios e conceitos da neurociência e da psicologia, a obra demonstra como reprogramar a mente, manter o foco em metas, aprimorar a comunicação verbal e não verbal e fortalecer as crenças de identidade, capacidade e merecimento. O objetivo final é capacitar o indivíduo a construir uma vida abundante, não apenas de maneira passiva, mas através de ações massivas, consistentes e direcionadas. Capítulo 1. Acorde. Este capítulo é um convite para uma profunda autoanálise e para o despertar para uma vida abundante. O autor defende que qualquer coisa que não seja a abundância é uma disfunção que precisa ser tratada. Ele desafia o leitor a diferenciar o que é normal do que é apenas comum. O que pode ser comum na vida de muitas pessoas, como estar endividado, insatisfeito no casamento ou acima do peso, não é de fato o estado normal de plenitude para o qual fomos criados. O capítulo incentiva o leitor a assumir o comando de sua própria vida e a deixar de ser um mero coadjuvante em sua história. A abundância como estado normal. A vida em abundância é o estado natural para o qual fomos feitos. O autor compara isso à natureza de um rio que flui para o mar. Para represá-lo, é necessário um esforço grande. Se a sua vida não é abundante, é porque existem barreiras criadas por você mesmo. A diferença entre normal e comum. O autor utiliza a história de um homem que volta para casa após o trabalho e aceita a falta de diálogo e carinho da família como normal. O autor contrapõe essa narrativa com a de uma vida verdadeiramente normal, uma em que o pai é recebido com abraços, beijos e onde há diálogo e afeto. Ele conclui que estar acima do peso, ser frio com o cônjuge ou não ter dinheiro para poupar pode ser comum, mas não é normal. O poder da autoanálise. O capítulo apresenta uma série de perguntas poderosas de sabedoria, PPS, para que o leitor avalie sua atitude diante da vida, carreira, saúde e relacionamentos. O objetivo é fazer o leitor acordar para sua realidade, por mais dolorosa que seja, e tomar consciência de que seus resultados são proporcionais à sua falta de atitude. Como aplicar as lições no dia a dia? Defina o seu normal. Pegue um caderno e descreva como seria um dia normal e abundante para você, em todas as áreas da vida: saúde, finanças, família, carreira. Por exemplo, em vez de "normalmente tenho dívidas no fim do mês", estabeleça que "normalmente pago todas as minhas contas e ainda tenho dinheiro para investir e ajudar o próximo". Questione a sua frigideira. Use a metáfora do pescador que só pega peixes pequenos porque sua frigideira é pequena. Pense em qual área da sua vida você tem aceitado o pouco. O que você precisa fazer para comprar uma frigideira maior e pescar peixes mais saborosos? Assuma o leme. Em vez de se ver como um marinheiro à espera de ordens, se imagine como o capitão do barco da sua vida. Toda manhã, repita a frase: "Velas ao mar, soltar as amarras", para mentalmente assumir o controle e a responsabilidade por seu dia. Capítulo 2. Haja. Este capítulo é uma exortação à ação, reforçando o lema do livro: tem poder quem age, e mais poder ainda quem age certo e massivamente. O autor utiliza a metáfora do grande tonel de madeira para ilustrar a zona de conforto. O tonel, sujo e fétido, representa a situação paralisante em que muitas pessoas se encontram, justificando sua inércia com historinhas. O capítulo ensina a identificar e eliminar essas historinhas, substituindo-as por histórias que colocam o indivíduo como protagonista e responsável por sua vida. A zona de conforto como prisão.
A zona de conforto é definida como a combinação de várias mentiras paralisantes com prazo de validade vencido. O autor mostra que, ao contrário do que se pensa, ela não é um lugar seguro, mas uma prisão que nos mantém inertes enquanto a vida acontece. O poder das historinhas. Historinhas são narrativas que usamos para justificar nossos fracassos e fugir da responsabilidade. Elas podem ser mentiras, verdades ou até brincadeiras, mas todas têm um efeito devastador, pois nos tornam reféns da situação e validam a nossa impotência. A diferença entre historinhas e histórias. O autor explica que uma história é uma narrativa verdadeira que nos responsabiliza por nossos atos e nos capacita a agir para mudar. Trocar a historinha, estou gordo por causa do meu metabolismo lento, por uma nova história, sou forte, saudável e magro e me alimento com excelência, é o primeiro passo para a mudança. Ação massiva e constante. O autor ilustra com o exemplo de dois vendedores, um com uma meta pequena e outro com uma meta audaciosa. O primeiro se contenta com poucas ações, enquanto o segundo planeja uma série de ações massivas e consistentes para alcançar seu sonho. Isso demonstra que não é o tamanho do objetivo que importa, mas a quantidade e a qualidade das ações. Como aplicar as lições no dia a dia? Saia do tonel. Identifique em qual área da sua vida você está em cima do tonel. Pare de dar desculpas para a sua inércia. Crie um plano de ação imediato, por menor que seja, para sair dessa situação. Por exemplo, se está procrastinando para ir à academia, se arrume e vá caminhar por apenas 15 minutos. Apenas haja. Identifique e destrua as historinhas. Crie uma lista das suas historinhas mais comuns. Por exemplo, não consigo emagrecer porque tenho um metabolismo lento. Ou, não tenho sucesso porque meu chefe me persegue. Para cada historinha, escreva a nova história que você quer viver. Repita essa nova história em voz alta, 5 vezes por dia, para que seu cérebro a internalize como uma nova crença. Planeje ações massivas. Olhe para seus objetivos e responda: o que você precisa fazer para alcançá-los? Crie um plano de ação detalhado, como o vendedor que queria a Mercedes. Pense em ações que vão além do óbvio e que exijam mais de você, como fazer um curso, buscar um mentor ou inovar em sua abordagem. Capítulo 3. Autorresponsabilize-se. O terceiro pilar do livro é a autorresponsabilidade, definida como a crença de que você é o único responsável pela vida que tem levado e, portanto, o único que pode mudá-la. O autor argumenta que essa crença é libertadora, pois nos tira da posição de vítima e nos capacita a agir. Pessoas que culpam os outros, as circunstâncias ou a sorte por seus fracassos estão presas em um ciclo de frustração. As 6 leis da autorresponsabilidade. Vieira apresenta um conjunto de 6 leis para a prática da autorresponsabilidade. Elas funcionam como um guia de comportamento. Lei 1. Se for criticar as pessoas, cale-se. Em vez disso, dê uma sugestão construtiva. Lei 2. Se for reclamar das circunstâncias, dê sugestão. Pessoas de sucesso focam na solução, não no problema. Lei 3. Se for buscar culpados, busque a solução. O autor explica que culpar os outros impede o aprendizado e a mudança, pois o cérebro não vê motivo para agir. Lei 4. Se for se fazer de vítima, faça-se de vencedor. A vitimização é um vício emocional, aprendido na infância, que busca atenção e carinho através do sofrimento. Lei 5. Se for justificar seus erros, aprenda com eles. O autor propõe o conceito de que não existem erros, apenas resultados, o que nos permite encarar falhas como aprendizados. Lei 6. Se for julgar alguém, julgue a atitude dessa pessoa. Julgar pessoas é um ato pesado e improdutivo,
que nos impede de ver que, no fundo, elas são como nós. O poder da ação sobre a reflexão. O capítulo destaca que é melhor ser um realizador de ideias medianas do que ter grandes ideias e não colocá-las em prática. O sucesso está mais ligado à capacidade de agir, hemisfério direito do cérebro, do que à capacidade de planejar, hemisfério esquerdo do cérebro. Oportunidade se constrói. O autor refuta a ideia de que a oportunidade é algo que acontece. Ele argumenta que pessoas com alta autorresponsabilidade não esperam pelas oportunidades. Elas as criam e as aproveitam, pois sabem que nada acontece por acaso. Pratique as 6 leis. Imprima as 6 leis da autorresponsabilidade e coloque-as em locais visíveis, espelho do banheiro, tela do computador. Sempre que se pegar criticando, reclamando ou buscando culpados, lembre-se da lei correspondente e mude sua atitude imediatamente. Faça a nova definição. Reescreva as definições de autorresponsabilidade do livro, mas utilizando a primeira pessoa do singular. Eu sou o único responsável pela vida que eu tenho levado. Leia-as em voz alta todos os dias para fortalecer a crença em sua mente. Assuma seus erros. Em vez de justificar um erro, pare e se pergunte: o que eu fiz que causou esse resultado? O que eu aprendi com isso? O que farei de diferente da próxima vez? Capítulo 4. Foco. Neste capítulo, o autor explora a importância do foco, comparando-o a uma lupa que concentra a luz do sol em um único ponto, gerando calor e poder para produzir fogo. Ele argumenta que a energia de uma pessoa, quando dispersa em muitas direções, não produz resultados. O foco é a capacidade de concentrar essa energia em um único ponto para produzir mudanças. Em que focar? O autor sugere que o foco deve ser direcionado para 2 áreas: a eliminação de problemas e a conquista de metas. Ele propõe um exercício para que o leitor identifique os 2 maiores problemas e os 2 maiores sonhos de sua vida, o que serve como ponto de partida para a criação de uma rotina de excelência. Fatores de distração. O capítulo destaca que a falta de foco está diretamente ligada à imaturidade emocional. Fatores como redes sociais, festas, telejornais ou relacionamentos improdutivos distraem as pessoas do que é realmente importante em suas vidas. A rotina de excelência. O autor introduz o conceito da agenda da vida extraordinária. A ideia é planejar a semana não em torno de tarefas, mas em torno de um estilo de vida que contemple todas as áreas. Ele critica o vida do domingueiro ou o atleta de fim de semana que tenta compensar em 1 ou 2 dias o que negligenciou durante a semana toda. Inteligência foco temporal. Vieira apresenta um modelo que divide o tempo em passado, presente e futuro. O modelo de sucesso dedica 65% de sua energia à ação no presente, 25% à visão de futuro e apenas 10% à memória do passado. Ele contrapõe esse modelo ao da depressão, 80% no passado, e da ansiedade, 55% no futuro, mostrando que cada padrão produz resultados e sentimentos específicos. Como aplicar as lições no dia a dia? Construa sua agenda de excelência. Crie uma agenda semanal e preencha-a com comportamentos e hábitos que levam à abundância em todas as áreas da sua vida. Por exemplo, agende horários para o cuidado com a saúde, momentos com a família e estudo, e não apenas o trabalho. Elimine as distrações. Identifique os fatores que mais roubam seu tempo e energia, redes sociais, jogos, etc., e decida eliminá-los ou reduzi-los drasticamente. Lembre-se do exemplo do autor, que sugere ler ou estudar apenas 1 hora por dia para evoluir na carreira. Mude seu foco temporal. Analise seu próprio padrão. Se você se pega muito preso ao passado, foque em extrair apenas os aprendizados, não a dor. Se é ansioso e vive no futuro, concentre-se nas ações do presente. Preencha o mapa do seu modelo desejado e comece a agir de acordo com ele. Capítulo 5. Comunique-se. O capítulo enfatiza o poder da comunicação verbal e não verbal para moldar a realidade. O autor explica que as palavras não são apenas uma forma de expressão, mas profecias autorrealizáveis. Ele se aprofunda na neurociência da comunicação, citando experimentos que mostram como palavras e posturas alteram a química cerebral e, consequentemente, os resultados de vida. Palavras como profecias. O autor cita o livro de Gênesis, onde Deus cria o universo através da palavra, e o trabalho de Masaru Emoto, que demonstra como a palavra pode mudar a estrutura molecular da água. Ele propõe que a vida de uma pessoa é a média das palavras que ela profere.
sendo as palavras setas que não voltam depois de ser lançadas. Padrões e estilos linguísticos. O autor diferencia o padrão linguístico, o que dizemos, do estilo linguístico, a maneira como dizemos. Ele sugere um exercício para identificar e substituir padrões negativos por novos e produtivos, repetindo-os para reprogramar o cérebro. O poder da gratidão. A gratidão é apresentada como um estilo linguístico que atua como um antídoto emocional contra sentimentos negativos. Pesquisas científicas demonstram que pessoas gratas são mais felizes, têm menos sintomas de doenças e são mais resilientes ao estresse. Comunicação não verbal. O capítulo ressalta o poder da linguagem corporal. O autor cita a pesquisa de Amy Cuddy, que mostra como posturas de poder, braços na cintura, ombros para trás, elevam os níveis de testosterona, poder, e diminuem o cortisol, estresse, em poucos minutos. Ele defende que a postura molda quem você é. Como aplicar as lições no dia a dia? Identifique e mude seus padrões verbais. Preencha o exercício de padrões linguísticos. Identifique os 10 padrões mais negativos, exemplo, dinheiro não dá em árvore. E para cada um, escreva uma nova frase oposta e fortalecedora. Exemplo, sou próspero e o dinheiro flui para mim com facilidade. Use um elástico no pulso e estale-o cada vez que se pegar dizendo um padrão negativo. Pratique a gratidão. Crie um diário da gratidão e liste 5 motivos de gratidão por dia. Lembre-se de ser grato por coisas que você já tem, mas também pelas dificuldades que te fizeram mais forte. Haja como um vencedor. Mude sua postura corporal. Se você se sentir desanimado, levante a cabeça, erga os ombros, sorria e, se possível, celebre em voz alta. A neurociência prova que isso muda a sua química cerebral para melhor. Capítulo 6. Questione. O 6º princípio é sobre a importância de questionar, não só o mundo ao seu redor, mas principalmente a si mesmo. O autor argumenta que a vida que levamos é o resultado das respostas que damos às perguntas que fazemos. Ele critica a passividade de quem aceita verdades sem questionar e mostra que apenas as perguntas poderosas de sabedoria, o PPS, podem nos levar a uma vida de propósito. Perguntas versus respostas. O autor afirma que as perguntas são mais importantes que as respostas. As respostas são limitadas e temporais, enquanto as perguntas são ilimitadas e atemporais, capazes de nos mostrar novos caminhos. Pessoas que vivem sem questionar estão na base da pirâmide, aceitando passivamente o que lhes é imposto. Os 3 níveis de questionamento. Paulo Vieira classifica o questionamento em 3 níveis. Não questiona, a pessoa aceita tudo sem reflexão. Questiona mal. A pessoa busca apenas o como e o que para alcançar metas, mas não o porquê. Super questionador. A pessoa busca o propósito e os valores por trás de seus objetivos. Ela faz PPS que a levam a descobrir sua missão de vida, tornando-se uma fonte de combustível inesgotável. Auto-coaching. O autor introduz o auto-coaching como uma ferramenta prática baseada em PPS para alcançar objetivos. O processo consiste em definir um objetivo e, em seguida, fazer pelo menos 35 perguntas a si mesmo sobre como, o que, quem e porquê para alcançá-lo, forçando a mente a buscar soluções criativas e diretas. Como aplicar as lições no dia a dia? Avalie seu nível de questionamento. Analise honestamente em qual nível da pirâmide do questionador você se encontra. Você aceita a vida como ela é ou busca ativamente respostas para suas insatisfações? Faça 10 PPS sobre a sua vida. Escolha uma área da sua vida que precisa de mudança e crie 10 perguntas poderosas que busquem soluções. Exemplo: o que farei para acabar com as minhas dívidas? Que tipo de pessoa me tornarei quando for financeiramente próspero? Pratique o auto-coaching. Use a ferramenta do auto-coaching para um objetivo específico. Exemplo, conseguir um novo emprego. Anote o objetivo, crie as 35 PPS e passe um tempo refletindo sobre cada uma. As respostas não precisam vir de uma vez, mas o simples ato de questionar já movimenta o cérebro em busca de soluções. Capítulo 7.
creia. O último capítulo trata da crença como um termostato que regula a vida e os resultados. O autor explica que nossas crenças não são apenas ideias, mas programas neurais que comandam nossos comportamentos e respostas aos estímulos. Ele usa sua própria história de vida, assim como outros casos, para mostrar como eventos de alto impacto emocional podem criar ou destruir crenças rapidamente. As 3 crenças do indivíduo. O autor apresenta uma pirâmide de crenças que define o ser humano. Crença de identidade, ser. É a base da pirâmide, a crença mais profunda sobre quem eu sou. A forma como nos vemos e nos percebemos determina como nos relacionamos com o mundo. Uma pessoa que se vê como sem valor tenderá a se relacionar com pessoas que a desvalorizam. Crença de capacidade, fazer. É a crença sobre o que eu sou capaz de fazer. Crença de merecimento, ter. O topo da pirâmide, a crença sobre o que eu mereço ter. Pessoas com baixo merecimento tendem a se auto-sabotar, pois não acreditam que podem manter as conquistas. A ordem natural do indivíduo. O autor argumenta que a ordem natural para o sucesso é ser, fazer, ter. Ou seja, primeiro você constrói a crença de ser, quem você é, depois a crença de fazer, o que você é capaz de fazer, e, como consequência natural, você terá os resultados que merece. Ele critica a busca desenfreada pelo ter, como forma de validação, que é a causa de grande infelicidade e frustração. O teste ACE. O autor introduz o teste ACE, Adverse Childhood Experiences, que mede traumas na infância e mostra a relação direta entre eles e problemas de saúde, desempenho profissional e social na vida adulta. Ele defende que, não importa a pontuação no teste, a mudança de crença é possível através de novos estímulos emocionais e cognitivos. Como aplicar as lições no dia a dia? Identifique suas crenças. Responda às perguntas sobre as 3 crenças, ser, fazer e ter, para identificar como você se vê. Por exemplo, pergunte-se, como eu me trato? A resposta revelará se você se vê como alguém digno de amor e respeito. Reconstrua sua pirâmide. Analise a porcentagem que você atribui a cada uma das 3 crenças. Mude a ordem de prioridade para a sequência, ser, fazer e ter. Comece a focar em quem você é, fortalecendo suas qualidades, e os resultados virão naturalmente. Use a mensagem de Deus. O autor cita que em sua experiência em presídios, a mudança de crença dos detentos veio de uma mensagem religiosa que os fazia ser novas criaturas. Não importa a religião, a ideia é a de que podemos nos ver como novas pessoas, livres dos traumas do passado. A ideia principal do livro, O Poder da Ação, é um convite radical para que você assuma total responsabilidade pela sua vida, deixando de ser um coadjuvante e tornando-se o protagonista. A tese central é que o sucesso não depende de sorte ou de fatores externos, mas sim da sua capacidade de agir de forma massiva, consistente e direcionada. O autor nos guia através de 7 princípios: acorde para a vida abundante, haja para sair da zona de conforto, autorresponsabilize-se para deixar de culpar os outros, foque suas energias em metas claras, comunique-se de forma a fortalecer e não sabotar seus resultados, questione as verdades que o limitam e, finalmente, creia em seu potencial, reprogramando as crenças que o impedem de ser, fazer e ter uma vida extraordinária. Em essência, o livro mostra que tem poder quem age. Se você gostou do conteúdo, apoie o autor. Obrigado por assistir e não esqueça de se inscrever. Agora, vamos para o próximo vídeo.